Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Cleonete Aguiar, essa é a disciplina de Ética e Cidadania do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Hoje eu estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, uso óculos. Estou usando uma blusa marsala, uma calça preta e uma sandália preta. O meu sinal na comunidade surda é este, Cleo. E nós estamos aqui hoje para a nossa segunda aula, nossa segunda unidade da disciplina de Ética e Cidadania. Vamos lá para a nossa segunda unidade. Na nossa segunda unidade, nós temos como objetivo identificar os princípios gerais da ética social, reconhecer as especificidades da ética profissional e relacionar o papel da ética com a prática política, né? Que é a nossa prática diária. Então, nós vamos trabalhar os conceitos de ética social, ética profissional e também de ética política, sempre refletindo aí sobre a gestão pública, né? Aí nós trouxemos, então, o conceito de ética social. A ética social, ela se apoia em 6 princípios clássicos, que são eles: a dignidade humana. Nós temos aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns com os outros com espírito de fraternidade, né? Então, esses princípios da ética social, eles nos indicam, né, nós enquanto seres sociais que somos, como que nós devemos nos organizar, né, nos harmonizar para uma sociedade que consiga ter um desenvolvimento e um funcionamento que atenda a todos, né? O outro princípio da ética social é o direito de propriedade. O direito de propriedade é o direito das pessoas de possuir coisas para atender às suas necessidades, para o seu uso, né? Então, esse direito de propriedade é importante também para que a gente consiga nos organizar enquanto sociedade. E também temos a primazia do trabalho. O trabalho é a atividade que o ser humano realiza para sobreviver, ganhar a sua vida e crescer como pessoa. Sem dúvida, o trabalho é a mais expressiva. O trabalho ele surge aí como uma expressão da pessoa humana, né? Existe um ditado popular que diz que o trabalho dignifica o homem, né? Então a gente já relaciona aqui esse primeiro princípio, o princípio da dignidade também, com esse princípio da primazia do trabalho como algo que expressa a humanidade, que dignifica o homem. Nós temos a primazia do bem comum. Esse princípio aqui, ele tanto é um princípio da ética social, como também é um princípio da ética do servidor público, né, da coisa pública, da res pública, a primazia do bem comum. O interesse do coletivo deve se sobrepor ao interesse individual. Então, quando nós vivemos em sociedade, nós temos que entender que nós temos que defender os nossos direitos, mas também os direitos da coletividade. A solidariedade, que é um dos traços mais fortes da natureza humana, numa relação social em que existe um conflito ou existe uma situação de violência, de injustiça, a pessoa imediatamente identifica o próximo como seu igual, ainda que não o conheça, ainda que de outra etnia ou
que essa pessoa tem uma outra língua, né? Então, é o reconhecimento como pessoa humana. Então, nós automaticamente nos solidarizamos com o outro pelo fato de ele fazer parte dessa família humana. A subsidiariedade, que é a participação ativa das pessoas e de todos os grupos sociais nas esferas superiores econômicas, políticas e sociais de cada país e do mundo, é a base desse princípio. Então, o que quer dizer isso, né? Então, quando existe um país que precisa de uma atenção, seja no aspecto político, seja no aspecto econômico, seja no aspecto social, aqueles países que têm condições de darem essa atenção, de dar essa subsidiariedade ao outro país, ele vai estar atuando aí numa perspectiva de uma ética social, né? Então, eu estar subsidiariando outros países, outras sociedades, a partir dessa esfera, tanto econômica, quanto política, quanto social. Então, como nós vimos aqui, a gente falando da ética social, nós temos alguns princípios, né, que vão definir essa ética social, e temos também uma ética que é a ética profissional. A ética profissional, ela diz respeito tanto ao comportamento do indivíduo em um ambiente de trabalho, quanto à sua atuação nas empresas e organizações, né? Então, quando a gente fala de ética social, a gente está falando dentro das relações sociais, tanto na nossa sociedade, na nossa cultura, quanto na esfera mundial da sociedade humana. No caso da ética profissional, a gente está falando desse aspecto comportamental no ambiente de trabalho. Então, o que isso representa para o indivíduo? Para o indivíduo, a ética profissional é a observância dos comportamentos adequados ao convívio com os colegas, chefias e clientes e dos compromissos assumidos com o trabalho. Então, o indivíduo, com relação à ética profissional, ele tem que observar o seu comportamento em relação aos seus colegas, bem como os compromissos que ele assume com a sua empresa ou organização. E para as empresas e organizações, né, o que implica o conceito de ética profissional? É pautar a sua atuação sempre pensando em algo melhor para a sociedade, pelo uso de boas práticas, como a transparência, o respeito às diversidades, o respeito às leis, entre outros. Então, para o indivíduo, tem a ver com a observância do seu comportamento, né, das suas ações, e para as empresas e organizações, a observância de boas práticas com todos os seus stakeholders, com toda a sociedade em que essa empresa ou organização esteja inserida. A ética profissional se destaca de dentro da ética aplicada como um ramo específico relacionado aos mandamentos basilares das relações laborais, ou seja, das relações de trabalho. Essas relações de trabalho se dão a partir das profissões, né? Então, a gente trouxe aqui um conceito de profissão. O que é uma profissão? É uma prática social produtiva que envolve troca econômica, da qual extrai o homem os meios para a sua subsistência, para a sua qualificação e para o seu aperfeiçoamento moral, técnico e intelectual. Então, nas relações de trabalho, nas nossas relações profissionais, a gente vai passando por esse processo de aperfeiçoamento moral, técnico e também intelectual. Por quê? Por que moral? Porque eu não tenho,
um profissional, não basta a ele o conhecimento técnico. É necessário que ele tenha a capacidade de conviver em sociedade, de seguir as regras dessa sociedade, de agir conforme a sociedade espera, né? Que a gente volta aqui para o conceito de moral. Vocês lembram que a moral é esse conjunto de normas e regras que diz como nós devemos nos comportar em sociedade? Então, eu não posso ser um profissional que tem uma ótima técnica, né? Ser um intelectual que tenha muito conhecimento, muita cultura no aspecto da intelectualidade e não conseguir conviver, me relacionar com os meus colegas de trabalho. Ou seja, não conseguir ter um comportamento esperado naquilo que a moralidade nos indica que seja o correto. E da qual decorre, pelo simples fato do seu exercício, um benefício geral. Então, pelo simples fato de nós estarmos exercendo a nossa profissão, nós estamos contribuindo com a sociedade. Porque a palavra profissão também tem a ver com o aspecto do servir, né? Todo profissional, ele serve a alguém ou a um grupo de pessoas. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou servindo a vocês, né? Eu estou sendo aí um meio em que eu vou encaminhando vocês ou indicando vocês quais as leituras devem ser feitas, né? O que a gente precisa conhecer para saber sobre a ética profissional, sobre a ética do agente administrativo, do agente público. Então, esse direcionamento, eu estou servindo, da mesma forma que um cozinheiro, um médico, um advogado, um agente público, ele está para servir, né? Tanto é que ele tem o nome de servidor público, que é aquele que serve a sociedade, a partir da república, né? Da coisa pública. Então, a ética profissional, em qualquer que seja ela, né? Seja a prática em uma empresa pública ou em uma empresa privada, geralmente ela traz consigo, cada profissão tem o seu código de ética, as empresas têm o seu código de ética e também a gestão pública tem o seu código de ética. Com o código de ética, a ética profissional passa a ser, desde a sua regulamentação, um conjunto de prescrições de conduta. Então, é importante que a gente conheça esse código de ética no serviço público ou numa empresa privada. Esse código de ética, ele faz com que as normas deixem de ser puramente éticas para ser normas jurídicas de direito administrativo, das quais, pelo descumprimento de seus mandamentos, decorrem sanções administrativas. Então, quando a gente fala do código de ética do agente público, a gente está falando de um documento, né, que traz normas, e essas normas elas deixam de ser apenas normas sociais e passam a ser normas jurídicas. A liberdade ética do profissional vai até onde esbarra nas exigências da corporação ou instituição que controla seus atos. Mais ainda, a liberdade do profissional vai até onde seu comportamento fere as exigências coletivas. Então, quando a gente fala do código de ética, a gente está falando de uma normativa que vai trazer aí várias informações, vai trazer para vocês um documento que vai direcionar a sua conduta no trabalho, seja na relação com seus colegas, seja na relação com a sua chefia, seja na relação com o público que você atende, com as outras instituições que se relacionam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de empresas privadas, a gente fala de um código de ética que ele atende todos os stakeholders dessa empresa, ou seja, todas as instituições, pessoas e sociedades com a qual ela se relaciona.
E na empresa pública, né, no serviço público, nós também temos um código de ética que vai nos dar esse direcionamento, essa orientação. E mais ainda, essa exigência, né? Não é mais um comportamento apenas esperado, mas é um comportamento exigido, né? Então, quando a gente fala da moral social, a gente está falando de um comportamento esperado. Mas quando a gente fala do código de ética do agente público, a gente está falando de um comportamento exigido. Tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, quando a gente fala da moralidade administrativa, que é a principal responsabilidade ética do agente público. Então, o agente público, ele tem que seguir, né? Ele tem que estar ciente dessa moralidade administrativa. Então, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos aí, né, que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, não só no Código de Ética do Serviço Público, como também na Constituição Federal, nós temos essa responsabilidade, né? Essa responsabilização de qualquer cidadão e também especialmente do agente público. O princípio da moralidade, que vem no artigo 37 da Constituição Federal de 88, também traz essa indicação para a gente, né? De que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, né, que vocês estudam aí para os concursos. Então, esse princípio da moralidade, ele tem que ser seguido por todos os agentes públicos. Ainda no parágrafo 4º do artigo 37, traz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma de gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, nós temos aqui que o respeito, né, ao Código de Ética, à ética administrativa e aos atos administrativos, eles têm que estar, o agente público ele tem que estar sempre visando isso. Então, portanto, é importante que ele conheça esse código, que ele conheça a Constituição Federal, para que ele não incorra, né, por mais que não tenha má fé, em algum ato que esteja em desacordo com o Código de Ética e também com a legislação que trata o serviço público. Então, do ato administrativo, o procedimento administrativo e as políticas públicas constituem os principais instrumentos de atuação da administração pública e do Estado. Então, nesse sentido, a ética profissional, né, quando a gente trata da administração pública, do ente público, é a moralidade do ato administrativo, na medida em que está apelando a uma qualidade do ato administrativo, ato que é manipulado, forjado e trazido à luz pelo agente público. Então, o que é esse ato administrativo? É todo o ato, né, que é forjado pelo agente público e que pode ser distorcido por ele em conluio ou não com o particular. Então, toda vez que o agente público ele está ali no ato da sua profissão, né, na qualidade do ato administrativo,
este ato administrativo, em sendo forjado pelo agente público, ele tem que estar seguindo a legislação, tem que estar seguindo a Constituição Federal, o Código de Ética. Ele não pode ter esse aspecto particularizado, né? Ele tem que seguir os princípios do ato administrativo da impessoalidade, por exemplo. Então, a sociedade contemporânea passa a reclamar do servidor público, além do respeito à legalidade, também a busca de eficiência e atendimento das necessidades públicas em cooperação com a sociedade civil. Então, para além de seguir as normas, as regras, as resoluções, o código de ética, a sociedade contemporânea também cobra do agente público um atendimento às necessidades públicas, né? Então, a gente tem que estar olhando também para aquilo que a gente falou anteriormente, que é a ética social, né? Porque na ética social, a gente traz ali a questão da solidariedade, a questão do respeito à dignidade humana, né? A questão do respeito à diversidade. Então, hoje, né, contemporaneamente, não importa apenas que se a gente siga as regras da ética profissional, mas a gente também tem que estar visando a ética social, né? Porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com uma pluralidade, né? Especialmente no Brasil, uma sociedade diversa. A sociedade, ela espera que o agente público, além de seguir as regras, as normas, as resoluções, ele também traga esse comportamento ético dentro de uma perspectiva da ética social. Por isso que a gente falou da ética social anteriormente, né? Esse respeito à dignidade humana, à diversidade, essa atitude de solidariedade, né? Porque às vezes não está muito fácil, não está na regra, olha, você tem que fazer isso. Às vezes você está diante de uma situação que é muitas vezes um processo que você precisa refletir, né, sobre como você vai resolver a situação daquela pessoa que está ali e o agente público precisa resolver, satisfazer a necessidade delas, e isso não está muito claro muitas vezes na legislação. Então ele precisa o quê? Ele precisa resgatar essa ética social, essa ética da solidariedade e do respeito à diversidade. Então, o serviço público, ele tem uma missão pública, conferir aos interesses sociais comuns, às políticas públicas e ao serviço prestado à população o seu sentido republicano, ou seja, o sentido de que a coisa ela é pública, portanto é para todos, então tem que atender a todos e não apenas a alguns. É o que a gente chama de ética de valores republicanos, né? É essa ética que a sociedade nos cobra, aquela que reflete o espírito de que a população e os interesses públicos, né? Lembra que lá na ética social a gente falou dos direitos da coletividade, portanto dos interesses públicos, devem governar a forma pela qual se exercitam as habilidades e competências profissionais no âmbito da gestão pública. Então a gente vê que a nossa missão, ela vai muito além, né, gente, da gente, eu estou fazendo aqui de acordo com a legislação, de acordo com o que é certo e errado, mas a gente não está falando apenas de moral, do que é certo e errado, mas a gente está falando de ética. E a ética, ela requer, né, que a gente tenha esse espírito, que a gente faça essa reflexão. Lembram que a ética é a reflexão que a gente faz da moral? Então, a gente precisa refletir se aquele trabalho que nós estamos entregando para a sociedade, ele realmente está tendo esse sentido republicano, né, de atender a coletividade, de atender aos interesses de toda a comunidade, ou às vezes a gente está atendendo aos interesses apenas de um grupo dessa sociedade. Essa é a reflexão necessária dentro do processo da ética, do ato administrativo e das políticas públicas, né?
como nós estamos atendendo essas políticas públicas. Muitas vezes, pessoal, a gente tem aqui o descrédito, né, do serviço público. No nosso dia a dia, a gente ouve muito esse discurso de que deveria privatizar tudo, o serviço público não atende, não tem qualidade. Então, esse descrédito das instituições públicas se deve, em grande parte, ao mau uso do aparelhamento estatal, ao sucateamento de determinadas áreas de atuação essencial do Estado, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a saúde, né? A segurança, também a educação, que passam aí por um processo de sucateamento e, muitas vezes, um mau uso desse aparelho. Ao desleixo na prática de atos administrativos, né? Então, como nós estamos desenvolvendo as nossas tarefas, como esses atos administrativos estão levando em consideração a ética social, a ética dos valores republicanos, a solidariedade, a reflexão sobre os próprios atos e, sobretudo, a transformação do exercício de função pública como se privada fosse, né? Aquilo que a gente falou, a gente não pode tratar a coisa pública ou direcionar a coisa pública apenas para um determinado grupo da sociedade ou atendendo a algumas necessidades, algumas solicitações individuais, né? A gente sempre tem que levar em consideração a questão da res pública, né? A questão da coletividade, para que a gente saia, né, desse descrédito da coisa pública. Uma outra ética que a gente traz aqui, né, além da ética social e da ética profissional, é a ética política, que se distingue pelo modo como as decisões tomadas afetam um grande número de pessoas. Então, as decisões que são tomadas no âmbito da política são decisões que afetam muitas pessoas, né? Não se trata mais de pensar o que devo fazer ou refletir sobre o conceito de bem, mas de atuar de forma pragmática nos assuntos da coletividade. Então, quando a gente fala da moral, a gente está falando dessa reflexão que a gente tem que fazer sobre o que eu devo fazer em determinada situação. Então, como agente público, o que eu devo fazer em primeira instância é aquilo que está nos regramentos, né? Aquilo que está de acordo com a minha função, com o meu cargo, aquilo que já vem descrito, né? Que eu devo fazer enquanto servidor público. Enquanto uma reflexão ética profissional, para além daquilo que está no regramento, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, eu tenho que refletir sobre aquele público que eu estou atendendo, sobre o meu papel, né, enquanto agente público para a sociedade, a importância do serviço público para a sociedade, refletir sobre o atendimento às necessidades da sociedade. Então, esse aspecto da ética, né, da reflexão, o quanto que eu estou atendendo, como eu estou atendendo, qual é a excelência do meu trabalho ou não, essa reflexão que é a reflexão ética. E aí a gente vem para a ética política, que está também num outro aspecto, que é o quanto que as nossas decisões, enquanto agentes públicos e, portanto, agentes políticos, né, o quanto que ela afeta a vida das pessoas. Às vezes, uma mudança, uma resolução que a gente faz, que muda um processo, né? Às vezes tem que mudar, a gente já viu aí alguns exemplos, de mudanças, por exemplo, no trânsito, a obrigatoriedade de um kit de primeiros socorros, aí a sociedade, todo mundo correu para comprar esse kit, né? É um desperdício de tempo, de dinheiro, toda uma movimentação do serviço público, aí daqui a pouco, não precisa mais, né? Então, você vê que é uma decisão política, né? É uma decisão do agente público e que mexe com toda a sociedade. A gente poderia trazer vários exemplos aqui. É disso que a gente fala quando a gente fala da ética política, né?
a importância desse reconhecimento de que essas decisões elas vão afetar toda uma sociedade. E nós, como agentes públicos, quase sempre estamos, né, tomando essas decisões. Para os antigos gregos, os dois termos nunca eram tratados separadamente. O lugar da ética era a discussão política. Então, na nossa sociedade, quando a gente fala de política, geralmente a gente pensa em corrupção, né? Na Grécia Antiga, quando a gente falava em política, quando se falava em política, automaticamente se pensava no termo ética. Então, o que era a política na Grécia Antiga? Era uma ética aplicada a toda a sociedade, ou seja, era uma reflexão sobre esses assuntos da coletividade, para que se buscasse um princípio ético para esse assunto ou para essa decisão, de forma que houvesse uma justiça social. Então, o lugar da ética era a discussão política, do grego polis, que significa cidade. Toda a atuação social do indivíduo era atuação política. Então, tudo que eu fizesse, né, toda a minha ação que atingisse a cidade ou a sociedade, era considerada uma ação política. Portanto, era uma ação que necessitava uma reflexão ética. Em resumo, né, sempre que a gente fala de política, a gente fala da necessidade de uma reflexão ética para as nossas decisões. No entanto, essa visão de política como uma ética social, né, que nós tínhamos na Grécia Antiga, ela mudou bastante no período da modernidade. Foi com o liberalismo moderno que se romperam os laços com a polis, ou seja, com a cidade, com a comunidade política, e a dimensão humana do individualismo cresceu, né? Então, a gente vai ver aí que no período moderno, quando a gente tem, por exemplo, o pensador Nicolau Maquiavel, que é um pensador italiano, ele provocou uma ruptura entre não ele, né, gente? Não foi ele que provocou. Mas as suas ideias, né, mostram para a gente, no livro O Príncipe, em que ele traz essa ruptura, né, essa realidade em que não existe aí mais uma relação entre a ética e a política, afirmando em sua obra que a política tem uma lógica própria e razões nem sempre compatíveis com os princípios éticos, né? Então, essa perspectiva, essa percepção que nós temos da política na contemporaneidade, como essa relação, que não é uma relação ética, né, da política como ações que estão sempre ligadas à corrupção, sempre ligadas à defesa de interesses particulares e não interesses da sociedade, não interesses da polis, que é interesse da cidade, que nós tínhamos essa perspectiva, né, da defesa dos interesses da sociedade. Na modernidade, a gente vai perceber que existe uma mudança, né, nesse processo. E essa mudança é bem identificada na obra de Maquiavel. Então, isso abriu precedentes para uma prática política se distanciar das pessoas comuns, né? Então, se antes, na Grécia Antiga, todo cidadão era um cidadão político, né, que exercitava os seus direitos políticos e a sua política, na modernidade, essa prática política ela passa para as mãos de uma minoria que controlariam os rumos das nações, entre regimes totalitários e regimes democráticos, né? Isso aqui também já vindo da modernidade até a contemporaneidade. Dessa divisão também surgiu a necessidade justamente da ética política, né? Então, justamente por causa dessas situações de decisões políticas
modelos de governo, né, em que há aí processo de totalitarismo, de ditaduras, de desrespeito aos direitos dos cidadãos, a necessidade de se refletir essa relação política, pois era preciso estabelecer limites para a atuação de representantes do povo e das instituições públicas. Então, por mais que nós estivéssemos ou que nós estejamos dentro de um processo, né, político democrático, por exemplo, é fundamental que sejam definidos esses limites, tanto limites jurídicos quanto éticos e morais, com relação aos nossos representantes e às instituições públicas também. Então, gerenciar o âmbito público exige um grau de comprometimento que ultrapassa o nível pessoal, pois o acesso a recursos e decisões poderiam significar benefícios para o indivíduo em detrimento de uma comunidade. Então, vejam aí a importância da gente ter esse debate sobre a ético em relação à política, em relação à coisa pública, para que a gente não tenha aí os interesses individuais se sobrepondo aos interesses coletivos. Assim, é preciso zelar pelo bem de uma maioria. Para tanto, são importantes alguns princípios como probidade administrativa, né? E esses princípios aqui eles vão valer ao agente público dentro dessa relação política. A probidade administrativa, que é a retidão das ações administrativas, o decoro, que é o acatamento das normas morais. Então, a gente vê aqui, pessoal, que além da perspectiva legal, né, a gente sempre vai ter essa perspectiva moral e ética no ato administrativo, no ato do agente público. Então, esse acatamento das normas morais que vão estar em defesa da dignidade humana, né? Então, nenhum ato pode ferir a dignidade humana, nenhum ato pode ferir a honra de outros, e o pundonor, ou seja, o ato ele tem que estar de acordo com os princípios éticos, de acordo, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de acordo com o Código de Ética do Profissional e também de acordo com a ética social. Outro princípio são os valores democráticos, né? A gente já percebeu aí no decorrer da história que quando nós temos sociedades que não são sociedades democráticas, né, que não seguem os valores democráticos, a gente tem aí um processo de muita violência e de uso da coisa pública 100% para os interesses privados, né? Então, dentro dos valores democráticos, nós temos 3 princípios. O princípio da maioria, que garante a soberania popular pela representação de uma parte expressiva de indivíduos. O princípio da igualdade, que visa garantir a participação efetiva de todos os segmentos sociais, evitando a segregação e o monopólio de grupos específicos. E o princípio da liberdade, que permite a atuação política de todo cidadão sem ser coagido ou censurado. Observando sempre, né, pessoal, que a liberdade ela sempre vem seguida da responsabilidade. Então, enquanto sociedade que busca uma justiça social, nós temos que sempre estar visualizando, sempre estar perseguindo esses 3 princípios dos valores democráticos, da maioria, da igualdade e da liberdade. Então, pessoal, essa relação entre a ética e a política são temas de uma longa tradição do pensamento filosófico e continuam a permear nossa realidade contemporânea por uma razão muito simples. Não há
como pensar a vida em sociedade sem valores morais e sem organização política. O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente voltar lá para a nossa primeira aula, quando a gente falou do conceito de moral, que é esse conjunto de normas constituído socialmente para organizar a sociedade, para manter a harmonia social, né? A necessidade que nós temos de ter um regramento, né? De ter regras para essa boa relação social. A importância da ética, da indignação ética, que faz com que a gente fique sempre vigilante a respeito dessas normas morais. E a importância também da gente perceber que nessa relação da moral, da ética profissional e da ética do servidor público, especialmente o agente público, toda a ação do agente público é uma ação política. Portanto, não tem como a gente não falar sobre política, não pensar na política, não debater sobre política. Primeiro porque a política ela tem a ver justamente com essa perspectiva do diálogo, né? Então, existem duas maneiras da gente conviver em sociedade. Uma delas é por meio da política. O que quer dizer isso? Por meio do diálogo. E esse diálogo, ele tem que ser obrigatoriamente um diálogo democrático, em que existe a participação de todos, em que todos tenham liberdade, né? Aqueles princípios que a gente falou, da maioria, da participação, da liberdade, em que todos tenham liberdade e que essa participação política ou essa relação política, ela serve para quê? Se a gente olhar para a nossa sociedade, nós vamos perceber que nós sempre estamos precisando de alguma coisa, né? Então, a gente vai num bairro, esse bairro precisa de uma escola, precisa de um posto de saúde, precisa de uma praça, um lugar de lazer, mas nem sempre ele tem. E então, o poder público, ele tem que atender essas necessidades, mas ele não pode atender tudo de uma vez. Então, ele vai ter que dialogar com a comunidade, ver o que é prioridade naquele momento. É prioridade uma creche? É prioridade um posto de saúde? É prioridade... Qual é a prioridade? E a sociedade, através do diálogo com o poder público, né, a relação política é essa, né? Deveria ser assim. Esse diálogo, e a partir desse diálogo vão decidir o que vai ser atendido primeiro. Pronto, isso é uma relação política, em que as pessoas têm necessidades, o Estado tem poucos recursos, não pode atender todas as necessidades, então vai haver ali um diálogo. Isso é uma relação política, é uma relação de diálogo, é uma relação política democrática, porque todos participam do diálogo. E ela é democrática também porque a decisão ela vai ser tomada em conjunto e por meio de voto, por exemplo, né? Pode-se abrir uma votação. Vamos abrir uma votação aqui, a maioria vence. Então, a gente tem aí uma relação política. Na nossa casa também, né? Quando a gente vai decidir algo que a gente vai dialogar, o marido e a mulher, o pai e a mãe vai dialogar, se eles conseguem, no diálogo, resolver a situação, a gente tem aí um processo político também, né? De uma resolução por meio do diálogo. No entanto, essa é uma forma, mas se essa forma não der certo, nós vamos ter na família, por exemplo, um conflito entre o marido e a mulher. Esse conflito pode levar à violência, né? E essa violência pode levar a uma violência física, por exemplo, uma violência verbal, uma violência física. Entre a sociedade, se o governo não entrar em acordo com a sociedade, né, com os cidadãos, isso pode levar também a conflitos. E esses conflitos podem levar à violência física. Percebem que existem duas maneiras da gente se relacionar, de resolver as situações? Uma maneira é por meio do diálogo, ou seja, politicamente, e outra maneira é por meio do conflito e da violência, como acontece entre os países. Quando não se resolve politicamente, se resolve por meio da guerra, ok? Então, essa é a relação importante para a gente verificar. Então, ética e política se complementam necessariamente. É pela política e só pela política que se pode e se deve empreender a reconstrução
de uma ética desestruturada, né? A gente percebe quando a gente fala que a política é algo negativo, porque só tem a ver com corrupção, a gente está diante aí dessa ética desestruturada. Mas é somente por meio da política, por meio do diálogo, por meio da constituição de políticas públicas, que a gente vai fazer essa reconstrução dessa ética, a reconstrução da sociedade e vamos chegar a uma sociedade mais justa. Ok, pessoal? Então, hoje a gente falou aí sobre a ética profissional, a ética social e também sobre a ética política, trazendo essa relação entre todas essas éticas para a gente seguir, então, né, numa reflexão sobre a nossa conduta enquanto agentes públicos, enquanto agentes políticos, né? Eu espero que tenha ficado entendido que todo agente público também é um agente político e é importante que a gente reflita sobre a política, sobre a ética política, para que a gente faça boas decisões. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que hoje tenha sido muito produtivo. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.